Na ciência, nós costumamos dizer que nós procuramos a verdade das coisas. Mas uma questão é importante. Será que nós vamos conhecer a verdade por meio da ciência ou por meio dos outros conhecimentos que nós já aqui conversamos? Conhecimento de senso comum, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e a ciência. Será que nós vamos realmente chegar na verdade? Por que essa pergunta e por que isso é importante para a ciência e para a pesquisa? Porque ela nos perturba ao longo do tempo. E várias pessoas, vários filósofos, vários cientistas já tentaram responder ela. Porque o que aconteceu? Nós tínhamos feito algumas descobertas que nós achávamos que era a verdade das coisas. E mais tarde, essas verdades mostraram-se falsas. Por exemplo, quando Ptolomeu ele fez um mapa para que em torno de 80, 100 depois de Cristo, ele pegou e fez um mapa para que auxiliasse a navegação. Esse mapa tinha como centro o mapa celeste, ele era utilizado para navios nos oceanos se situarem, se localizarem, tomavam como referência as estrelas, os astros. E o mapa dele, a base do mapa dele, a Terra era o centro do universo. Veja, estava errado. Mas por incrível que pareça, as pessoas conseguiam utilizar aquele mapa dele e dava certo. Mais tarde, Copérnico mostrou que era um erro. O centro do então chamado universo, na realidade, era o Sol e não a Terra. Daí houve uma redistribuição de como estavam os planetas, uma nova interpretação, e viu que essa nova interpretação podia ser usada de forma mais segura na circunnavegação. E isso auxiliou. Ou seja, a gente tinha uma verdade, essa verdade foi substituída por outra. Mas algo mais interessante. Quando Newton ele descobriu a gravidade, então Newton até conseguiu expressar isso por meio de uma fórmula. Newton disse que as massas se atraíam. Ele colocou até uma fórmula, a força igual uma constante vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância que a separa ao quadrado. Bom, essa fórmula funciona muito bem e é chamada de lei de Newton. E ele usou isso, nós usamos isso até hoje para construir prédios, para a gente dimensionar uma série de coisas. Nós usamos a lei da gravidade de Newton. Mas para Mercúrio, quando Newton foi descrever a órbita dos planetas, ele encontrou uma dificuldade em descrever a órbita de Mercúrio, porque ela era muito rápida. Ali então a formulação de Newton começava a falhar. Aí o que aconteceu? Mais tarde, o Einstein ele foi também estudar essas mesmas coisas e ele determinou o seguinte, que na realidade não existe a gravidade, não existe a atração entre massas. O que existe é uma deformação do espaço-tempo. É como se a gente tivesse uma colcha ou uma toalha, a gente colocasse uma bola de basquete no meio, essa toalha esticada, ela iria deformar a toalha, e se eu jogasse uma bolinha de ping-pong nessa toalha, essa bolinha de ping-pong iria rolar em direção à bola maior. Ou seja, a toalha seria o espaço-tempo, e a massa maior deformaria o espaço-tempo. E o Einstein conseguiu corroborar isso por meio de experimentação. Ou seja, uma teoria que tem corroboração. E aí então o que era tido como uma lei de Newton não é mais uma lei. Na realidade a gente viu, ele continua sendo uma lei, mas nós sabemos que ela não representa a verdade. Então vejam, nós tínhamos uma verdade estabelecida que era a lei de Newton, veio Einstein e explicou de uma forma melhor, de uma outra maneira. E mostrou que na verdade o Newton estava errado. Mas até hoje nós usamos a lei de Newton e muita gente tem ela como verdade absoluta. Ocorre então que o critério de verdade para a ciência muda ao longo do tempo. Então vejamos, o que é verdade para a ciência? Essa verdade é aquilo que funciona, salva as aparências, mas a ciência sabe que logo mais adiante no tempo, essa verdade pode ser substituída por uma outra verdade que explica as coisas de melhor forma. Que foi o que aconteceu com o Einstein explicando o que o Newton escreveu. Então, nós podemos ver que essa verdade é efêmera, essa verdade ela não é perene. Então, nós aprendemos o seguinte, a ciência nos mostra que nós estamos caminhando para a verdade, mas nós não temos a verdade absoluta das coisas.
Então, um cidadão chamado Nicolau de Cusa já havia feito essa predição. O que ele havia dito? Olha, a verdade é como se fosse uma circunferência. Nós tentamos representar com nossas descobertas essa circunferência por meio de um polígono. Cada coisa que a gente descobre, a gente pega e aumenta um lado do polígono e a gente se aproxima da circunferência. Então, cada coisa que nós descobrimos, nós nos aproximamos da verdade, mas a gente não tem a verdade. Por exemplo, o que o Einstein descobriu, nós sabemos que ele consegue explicar melhor do que a teoria de Newton, mas pode, logo mais à frente, ser descoberta uma nova teoria que mostre que a teoria do Einstein esteja errada. Então a ciência está preparada para tudo. O que hoje explica bem uma coisa, amanhã pode ser derrubada por uma explicação melhor. A ciência tem essa condição, ela sabe disso e reconhece a efemeridade das verdades.